Olá, estamos começando mais uma mesa de debates pela TVE Juiz de Fora nesta quarta-feira, 16 de julho de 2014. Começa amanhã a terceira mostra de teatro infantil de Juiz de Fora e no programa de hoje vamos conversar sobre as atrações e os preparativos do evento e vamos falar também sobre o romance O Mar no Vidro, do escritor Luiz Almeida. Mas antes você confere as manchetes do Diário Regional de hoje. Polícia Militar Rodoviária registra 118 condutores dirigindo sem habilitação. Compras com cheque representam apenas 2% do total de vendas do comércio. Polícia Civil divulga balanço das últimas operações. Cobrador reage a assalto do Jardim Natal. Diretor de comunicação da CBF é demitido junto com toda a comissão técnica. E você confere as notícias do dia no Diário Regional, sempre em uma banca perto da sua casa. E lembrando também que você assiste a reprise desse programa hoje às 5h35 da tarde. Mas durante todo o dia você pode interagir conosco. Mande a sua pergunta, sua sugestão para o programa através do nosso e-mail, mesadedebates@tvejf.com.br ou pelas redes sociais onde você assiste a reprise dos programas também. É só acessar o facebook.com/mesadedebates. Está conosco como debatedora a diretora-geral do Sistema Regional de Comunicação, doutora Jane Aragão. Bom dia, doutora Jane. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sérgio. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, telespectadores. Lucas, eu gostaria de deixar aqui um recadinho aí para as pessoas que, inclusive, se inscreveram no Bolsão, que nós vamos fazer o Bolsão no dia 3 de agosto, para ficar mais próximo das matrículas, para ficar mais próximo, para que o aluno possa realmente escolher o seu curso. E nós, então, estamos transferindo o Bolsão para o dia 3 de agosto. Então, aqueles que já se inscreveram, possivelmente vão receber uma comunicação falando da mudança da data. E nós gostaríamos de dizer também, Lucas, nós estamos com as matrículas abertas do Colégio Pio XII até o dia 30. Se você matricular, você tem um desconto, um preço razoável. Então, vale a pena aí você vir e estudar conosco. Os nossos alunos aí estão cada vez melhor, cada vez mais solicitados para fazer estágios nas empresas. Então, pode ficar tranquilo, o estágio realmente ele é uma obrigatoriedade da escola. Então, você tem que fazer um número de aulas de estágio para cada curso. E nós, então, estamos aí com essa oportunidade de colocar o aluno no mercado de trabalho com competência e com uma profissionalização muito eficaz. Então, vale a pena você vir estudar no Colégio Pio XII conosco. Venha estudar conosco e você vai ver o resultado depois, com certeza. Um bom dia para vocês. Também conosco como debatedor o publicitário Sérgio Condé. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutora Jane. Bom dia aos nossos amigos da mesa de hoje. Bom dia, telespectador. E os nossos convidados de hoje está conosco o escritor Luiz Almeida. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite de participar dessa mesa. Bom dia ao telespectador. E também conosco o presidente da APAC-JF, Associação de Produtores de Artes Cênicas em Juiz de Fora, Cristiano Fernandes. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. Agradeço pelo espaço aqui para a gente conversar sobre a mostra de teatro infantil. E também conosco a diretora e atriz do Conta é História, Cíntia Brudiolo. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. A apresentação do musical infantil Pluft, o Fantasminha, produzida em Belo Horizonte, marca a abertura da terceira mostra de teatro infantil de Juiz de Fora. Uma oportunidade para aproximar as crianças do universo teatral. E para falar um pouco mais sobre esse evento, a gente conversa agora com o presidente da APAC-JF, Cristiano Fernandes, e também com a diretora e atriz do Conta é Histórias, Cíntia Brudiolo. Cristiano, primeiro, o evento já começa amanhã. Como é que estão todos esses preparativos, né? Já está tudo pronto lá para esse espetáculo que acontece amanhã de abertura, né? O Pluft, o Fantasminha, que acontece inclusive no Cine Teatro Central, é isso? Exatamente, está tudo encaminhado, né? A produção toda, o grupo e todo o seu material chega amanhã, mas toda a produção, toda a divulgação já tem acontecido. O trailer de vendas dos ingressos está aberto desde segunda-feira. Ele fica no Parque Alfield, aberto diariamente das 13 às 19 horas, e é somente lá que os ingressos são vendidos com preços populares, né? R$10 ou R$8. No caso do Pluft, é R$10 antecipadamente. Na hora ele é R$30 inteira e 15 a meia entrada para quem tem direito a ela, né? E esse convite foi feito porque eu tive a oportunidade de assistir a esse espetáculo ano passado em Belo Horizonte, durante a campanha de popularização do teatro. E fiz um contato com o grupo e achamos muito interessante convidá-los para vir. Precisava de uma oportunidade, surgiu a Mostra Infantil, que é exatamente esse espaço em que a gente abre a oportunidade, principalmente para os grupos locais,
para que mostrem seus trabalhos, suas produções, né? Mas também é bacana a gente ter uma produção de fora, porque há linguagens diferentes, há propostas que são muito interessantes, até para a gente, né, comparar, para a gente discutir o que está sendo feito aqui com o que está sendo feito fora. E é interessante do Pluft que, primeiro, Maria Clara Machado e Pluft Fantasminha são ícones, né, do teatro infantil e tudo mais. Esse texto, quase todo grupo de teatro que trabalha com teatro infantil já montou, né? E é sempre muito interessante. E a montagem que eles fizeram, a proposta de transformar o espetáculo num musical, que ficou ainda mais interessante, sabe? E a estética, as soluções cênicas que eles buscaram, isso vem complementar tudo isso que a gente está buscando aqui, de ter um espaço também na mostra para a gente discutir os processos, discutir as linguagens, discutir as produções, né? Onde a gente está, né, comparando entre nós, a produção local e a produção de fora, para a gente poder avançar também. E Juiz de Fora, como é que está aí o esquema de teatro infantil? Tem muitos grupos, tem muitas escolas que já estão fornecendo grupo de teatro. Como é que está esse esquema aí? Porque você é presidente da associação, né? Sim. Então, de repente, você tem mais ou menos uma noção aí. Passa para a gente ver aí como é que está esse esquema. A gente tem muitos grupos de teatro em Juiz de Fora, né? A gente tem grupos antigos, grupos que se formam a cada mês. É uma coisa bem interessante, né? Curiosa Juiz de Fora nesse sentido. Mas, assim, a gente tem uma grande preocupação, porque a gente não tem uma escola de formação em artes cênicas. A gente tem cursos livres, a gente tem grupos de pesquisa, tem uma pós-graduação e tem agora uma graduação em produção cênica, né, que acontece na Machado Sobrinho. Mas a formação em artes cênicas a gente não tem. As pessoas que têm fizeram fora daqui. Às vezes Formação voltam... em nível de graduação. De graduação. Importante dizer isso. Com certeza. Né? E fizeram fora e às vezes não se mantém aqui porque o mercado não absorve. Então o Juiz de Fora acaba perdendo o profissional que consegue se formar, como a Cintia lembrou, né, em termos de graduação, porque não tem como absorvê-lo aqui. E aí ele acaba saindo, quer dizer, ele estuda fora e acaba ficando fora. E nós vamos ficando aqui, com a nossa tentativa, né, de se melhorar, de produzir, buscando entre nós, quem faz cursos livres fora, pós-graduação, aí promove uma oficina, um seminário, um debate, e essencialmente a formação, né? Então os grupos vão se apresentando, esse é um espaço para isso, mas como a gente está muito preocupado com isso, a gente inclui na nossa programação, desde o ano passado, um bate-papo, que os grupos se encontram, então não é um tom de crítica, a gente não contrata um crítico para isso, porque é um espaço assim, para cada um falar, né, da sua produção, da sua expectativa, da sua linguagem, né, de onde está, né, como chegou até ali, e o outro grupo também fala dos seus procedimentos, das suas técnicas, e a gente vai se aprimorando, a gente vai crescendo junto com isso. E também com o seminário. Isso é uma característica, desde que a gente assumiu a PAC, de ter esse espaço em que a gente aí sim contrata alguém ou convida alguém, às vezes de fora da cidade, já convidamos daqui também, para que fale, né, amplamente como que estão os caminhos. A gente põe um tema assim bem amplo, porque a partir dele a gente vai discutindo, né, os pormenores. Por exemplo, agora, né, o seminário da Mostra Infantil, ele vai acontecer no sábado agora, às 15 horas, lá no CCBM, e a gente está trazendo a Maria Helena Kinner, né, que é uma escritora, dramaturga, contista, crítica de teatro infantil, especialista, né, tem muitos livros publicados, muitas premiações, e ela vai falar para a gente disso, né, os caminhos do teatro infantil e juvenil na contemporaneidade. Esse seminário, Cristiano, é aberto aos profissionais? Exatamente, são todos convidados, é gratuito e aberto ao público também. Ah, tá. O público pode se inscrever, há uma lista de inscrição no trailer, no Parque Alfred. A pessoa pode se inscrever lá e comparecer, será muito bem-vinda. Então, só reforçando o seminário, no dia 19 Sábado de julho. agora, 15 horas, no CCBM. E com relação ao ano passado, o que diferencia essa mostra deste ano para do ano passado? Exatamente isso. Trouxeram de novidade. Em função da gente estar com esse processo de conversar, de discutir sobre processos, a gente já percebe, ainda que a curto prazo, esse espaço, né, para essa promoção e esse crescimento, ele é a longo prazo. Mas, assim, com tudo isso que a gente tem conversando, tem buscado, a gente percebe que os grupos têm se preocupado mais com a estética, com a sua proposta, com a concepção do espetáculo. E também para que o espetáculo, a sua produção, tenha uma maturação
com o número de apresentações, para que não fique. Apresenta o espetáculo, cumpre uma mini temporada, encerrou, monta-se outra peça, e esse processo de maturação, que é essencial para o artista, para o espetáculo, ele acaba não acontecendo. Então a gente tem percebido isso com os grupos, né? A gente tem espetáculos aqui, por exemplo, do Valdir, com o Palhaço assim, que já está aí no mercado, já tem 3, 4 anos. Quer dizer, ele vai maturando, ele vai melhorando, aprimorando, né? Cuidando de detalhes, que é o exercício mesmo que faz. Quando você fala em mini apresentações, o que você, né, como profissional dessa área artística, pensa que é uma maturação ideal de mercado para uma peça de teatro? Bom, a gente está falando se a gente fala de mercado de Juiz de Fora, tem uma diferença grande do mercado de fora, né? Sem dúvida. Então, preciso deixar isso bem claro. Mas, assim, a gente tem muitas dificuldades, infelizmente, aqui na cidade, em termos de espaço, pauta nos teatros. Nos teatros faltam equipamentos, então o grupo tem que arcar com muitas despesas e ele acaba, às vezes, não conseguindo mesmo estender a sua temporada e aprimorar também em função disso. Tá? Mas não há uma receita para isso, né? Mas, assim, se a gente consegue ficar pelo menos um ano, né, aprimorando, apresentando, e depois... Isso em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Tá. E se depois a gente consegue ainda mais, né, viajar com o espetáculo, circular com ele, há festivais aqui regionais muito próximos, que tem uma condição razoável para que a gente possa ir. Então a gente vai ver outras produções, vai colocar a nossa também, né, sendo apresentada e discutida, porque às vezes há debates também. Isso torna o crescimento do grupo e do espetáculo assim, bem mais presentes no mercado. Cristiano, você falou de espaços para apresentação, né? Nós temos lá o M Hall, que ele foi preparado assim, para algumas atividades, inclusive artísticas, conforme você está falando aí, inclusive tem até um mini auditório que poderia ser transformado até assim para teatro, para fazer a apresentação de peças, né? Mas aí não estou falando só do Mariano, mas existem outros também. Você acha que qual o tempo necessário para uma peça ficar bem madura? Porque quantas vezes você apresenta, quantas vezes você vai adquirindo, né, aquela segurança, autoconfiança para se apresentar perante o público, né? E com relação a esse tempo aí, você acha que quanto mais apresentação, melhor ficaria o grupo? Essa é a minha pergunta. Sem dúvida, melhor fica o espetáculo em primeiro lugar, né? O aprimoramento da concepção, da estética, mas sobretudo das relações, né, que foram trabalhadas e construídas, porque essas relações elas só se solidificam, né, com o exercício daquela proposta. Agora, sobre isso, uma questão que está me surgindo à medida que vocês estão comentando e perguntando, uma coisa que eu acho que tem que ser pontuada, porque para o público nem sempre fica visível. Muitas vezes a gente tem um grupo se apresentando, um espetáculo que às vezes está em cartaz 2, 3, 4 anos, mas que o elenco já mudou várias vezes. Então, a gente tem essa realidade em Juiz de Fora, porque tem pessoas entrando e saindo por questões de ter que trabalhar em outras áreas, de ter que sair para estudar, fazer uma faculdade, pela própria pressão de faculdade, estágio. E aí a pessoa, às vezes, não tem mais aquele tempo para se dedicar, tem um período da vida. E aí, a cada nova pessoa que sai e que entra, o espetáculo precisa se reconfigurar internamente. Mesmo que para o público as modificações sejam pequenas, né? Mas internamente você tem que passar novamente por um processo de estudo, de ensaio, situar a pessoa naquele contexto, né? Então a gente também enfrenta, isso eu vejo que é de forma muito geral, em vários grupos a gente sente isso, né? Então às vezes o espetáculo tem 3 anos, mas aquele elenco é tão novo que é a primeira vez de novo. Então isso também atravanca um pouco essa maturação. E a história ganha Demora novas mais, formas, né? também, né? Sim, a cada nova pessoa que assume. E nós vamos para um breve intervalo. Na volta continuamos a nossa conversa sobre a 3ª Mostra de Teatro Infantil em Juiz de Fora. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com a mesa de debates pela TV Juiz de Fora. Continuamos a nossa conversa sobre a 3ª Mostra de Teatro Infantil na cidade. Estamos aqui com o presidente da Associação de Produtores de Artes Cênicas em Juiz de Fora, Cristiano Fernandes, e também com a diretora e atriz do Conta aí História, Cíntia Brudiolo.
E, Cíntia, eu queria até ressaltar aqui, né, que a Cíntia hoje veio produzindo um pouco, trazendo essa cultura do teatro infantil, com a maquiagem toda colorida. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa proposta, né? Porque o teatro infantil, eu acho que envolve um pouco dessa magia, dessa mágica, da questão da cor também, né? De que forma que isso movimenta as crianças, seja no campo cultural, no campo pedagógico também, porque o teatro tem um pouco desse aspecto, né? Então, a gente, quando vai fazer um teatro para crianças, para jovens, hoje em dia, a gente precisa muito competir com computador, iPad, iPhone, esse monte de tecnologias. Mas essa cultura da cor, da alegria no teatro já é muito anterior, né? Então, tem essas duas vertentes. Essas demandas do contemporâneo, que a gente precisa sempre ganhar em ritmo, em agilidade, mas também temos que trazer para eles um alimento da imaginação. Porque hoje as crianças estão cada vez de forma mais precoce inseridas na tecnologia e essa capacidade de viajar no que está lendo, de ler mesmo, esse hábito de ler, isso tudo vai se perdendo, né? Cada vez mais a criança já está formatada desde muito cedo. E o teatro infantil, eu acredito que é um espaço para quebrar, para desconstruir essa formatação tão recente. Né? É um momento que você tem que abrir possibilidades, né? Para você se formatar na sua vida adulta. E se formatar, eu nem acredito que a gente pode se enquadrar em uma única forma. Né? Então, o visual é muito importante, mas lembrando que tem que ter uma boa história a ser contada, o grupo tem que buscar, dar conta de contar bem aquela história que está se propondo, né? Tem que ter um compromisso com uma literatura de qualidade. No meu caso, especificamente aqui, a gente apresenta uma contação de histórias. Então, tem muito forte essa questão de uma boa literatura, de uma boa escolha, uma boa pesquisa, né? Não é a primeira história que apareceu pra gente que a gente resolveu contar, né? É uma pesquisa de anos, às vezes até anos, porque a gente passa a vida inteira, essa história um dia eu quero fazer. E vai chegar o momento de você contar ela, né? E por que você quer contar aquela história? O que tem ali além desse visual? E o visual vem a favor dessa narrativa. No caso aqui do Flautista Misterioso e os Ratos de Hamelin, a apresentação que a gente faz com o Contaê, a gente opta por fazer bem colorido, a gente assume os personagens, mas a gente não está o tempo todo caracterizado como personagem, porque não é um teatro, é uma contação de histórias. São muito próximos, né? O contador contemporâneo é muito próximo do teatro, porque tem essa construção cênica, mas não é a mesma coisa. Então a gente monta o personagem, desmonta. E essa maquiagem, a ideia da cor, né, é para tratar um pouco do popular, resgatar esse teatro popular, esse contato com as nossas origens, que é tudo tão colorido, né? Se você olha Folia de Reis, olha Maracatu, sempre tem a cor muito forte, o nosso carnaval, né? Então é uma conversa nesse sentido, porque todos têm a mesma origem, né? O contador começa lá na sua comunidade, contando para aquele grupo de pessoas ali, antes de ir para o palco. Cíntia, e você acha assim, a criança já nasce com esse dom de artista, já nasce com esse dom né, de fazer de representação, você acha que a criança já nasce ou tem como criar isso aí durante um período? Olha, eu acredito muito que todos nós nascemos com a possibilidade de sermos várias coisas. Eu acho que o ser humano é muito múltiplo. A gente acaba, esse mundo de cada vez mais especialização que a gente vive, que a gente começa a achar que você nasceu para uma coisa. Eu não consigo acreditar dessa forma. Eu acho que todo mundo, dependendo da forma como você é estimulado, você tem aquele talento, digamos, aflorado ou não. Que para mim nada mais é do que uma habilidade que pode ser desenvolvida a qualquer momento. Então lá na minha infância eu não fui devidamente estimulada com livros, com peças de teatro, com coisas interessantes para assistir, com uma boa dança no palco, enfim, com várias formas artísticas, mas em qualquer momento da vida que você decidir, eu quero me abrir para isso, eu acho que é possível. Acho que depende muito do querer. Você estar aberto a buscar aquilo, a se deixar contaminar, né? Claro que tem crianças que já são naturalmente mais saídas, mais extrovertidas, mais imaginativas, e tem outras que você precisa estimular mais. Mas isso é a riqueza da diversidade que a gente tem, né? Cada ser humano é muito único. E o público infantil, ele é um público, lógico, né? Bem diferenciado, né? E na contação de história para o teatro, há uma diferença já desse tipo de espectador, né? Quanto mais infantil, então, né? E como é que vocês fazem para prender a atenção? Olha, a gente
Primeiro que a gente faz apresentações um pouco mais curtas do que, em geral, é o teatro. O teatro para criança se faz 40, 45, 50, até 1 hora. A gente fica em torno de meia hora de contação e usa muitos recursos sonoros, além dos recursos visuais que a gente comentou. Então, tem música, tem barulhos, inserções sonoras, a própria interpretação dos contadores. Como eu falei, tem momentos que a gente assume o personagem, tem momentos que a gente desmonta. Então, alterna entre o narrativo e o interpretativo. Então, esse jogo de dinâmicas prende muito as crianças. A gente teve apresentações, essa mesmo do flautista, a gente fez pensando já no pessoal 9 anos para cima, mas a gente já apresentou várias vezes para crianças bem pequenas e elas ficam ligadas. Uma coisa que a gente coloca muito no Conta E é sempre, em qualquer história que a gente decida contar, a gente coloca elementos para todas as idades. Porque a gente tem que lembrar que o pai está indo assistir com a criança. O pai, a madrinha, o avô. E tem que ser interessante para eles também. Tem que ser uma experiência para todo mundo. Então, a gente busca sempre colocar elementos que atendam as crianças pequenininhas. Tem coisas ali que elas não vão pegar. A gente sabe disso. Tem coisas que é para o pessoal já de 11 anos, que vai sacar, olha, entendi isso. Então, a criança pequena, às vezes, fica mais ligada na música, no visual. O maiorzinho já está ligado na história. Os pais ficam muito ligados no intertexto que a gente faz com a nossa sociedade, com a nossa realidade. Então, eu acredito muito que a contação de histórias tem que ser aberta para todo mundo. E a sua peça, Cíntia, vai acontecer no dia 24 de julho? Dia 24, quinta-feira que vem, às 17 horas, também no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. E como é que está toda a programação também, Cristiano? A gente procurou fazer uma programação assim, bem rica, né, com várias opções. Então, a gente tem números de palhaçaria, né, sexta-feira a gente tem brincadeiras, uma comédia de um grupo novo, recente na cidade, às 17 horas no CCBM. Depois a gente tem no domingo mais 2 números de palhaço com o Valdir, Palhaço Rosquinha. Depois a gente tem uma proposta assim, bem interessante, bem nova, bem interativa, na quarta-feira que vem, no dia 23, que é uma vivência com dança e brincadeiras de roda. É interessante porque aí é interativo mesmo, as crianças vão participar. Aliás, não só as crianças, os adultos, todos que estiverem lá. A gente tem o Pescador, o Anel e o Rei, que é um conto muito interessante, mas que esse grupo optou por transformar, fazer a versão para teatro. Depois a gente vem com a Cíntia e a gente termina com música, com o show com a Tropicada na sexta-feira do dia 25 no CCBM. E a gente faz então esse convite, né, vamos dizer assim, especial para a abertura, que vai ser no Cine Teatro Central amanhã às 19 horas, com essa proposta bacana lá do Grupo Copas de Belo Horizonte, porque assim a gente vai reunir todos os produtores, todos os artistas, a gente vai falar um pouquinho de toda a programação, e é esse momento de encontro mesmo, né, que vai abrir todo esse momento cultural que a gente está preparando para a cidade. Tá, deixa eu te falar. E com relação à graciosidade aí, né? Gratuidade. Né? Gratuidade aí. Seria somente para o curso, né? No sábado agora, né? E o bate-papo também, que ele é aberto ao público, pode ir e o bate-papo vai ser? O bate-papo ele vai acontecer no dia 25 às 15 horas, também lá no Espaço Mascarenhas, no CCBM. Esses 2 são espaços gratuitos, com participação do público, né? Agora, o restante, eu não digo que é gratuito, mas assim, é um preço bem simbólico, né? Porque 8, 10 reais, né? assistir a um espetáculo né, com esse preço. É uma oportunidade bacana, no período de férias. Né? Exatamente. Para ter mais uma opção, porque a gente falava tanto de tecnologia, né? Aí as crianças entram de férias, e aí, vamos ao shopping de novo, vamos ficar no computador, no videogame, então vamos ao teatro, é uma oportunidade, né, excelente para ter uma opção cultural bacana, com uma diversidade, né? Você pode assistir todos os espetáculos aqui, se for, né, do seu tempo, se E é uma tiver aí. oportunidade, é uma diversão que dá para a família passar um tempo com as suas crianças. Claro. Que é outro problema que às é um vezes... problema que a gente enfrenta. Cada vez menos as crianças estão com seus pais, com seus familiares, né? E você vai no shopping, vai comer, ok, estão juntos, mas tá no teatro é uma oportunidade de discutir aquilo, de brincar depois, de transformar aquilo em outra coisa, de buscar um livro infantil sobre aquele tema. Além da vivência com as outras crianças também, né? Também. Exatamente. Aliás, essa mostra, ela nasce com todos esses objetivos que a gente está falando aqui, mas também, e principalmente, quando nós percebemos que ao longo dos anos o público do teatro infantil estava diminuindo. Assim, comparado com o adulto, às vezes os pais levam a criança ou adolescente num teatro para adultos, às vezes impróprio para a idade dele, e não levam no infantil.
Então a gente ficou pensando assim, vamos trazer um evento, né, criar um momento para que esse público seja contemplado e que nesse momento não tenha um espetáculo adulto, para que ele possa escolher, ver que é muito interessante, que é muito rico, que é muito legal, junto com a família, e aí sim, né, passar momentos interessantes. Então a gente faz esse convite para a população, né, que venha prestigiar. O trailer está aberto, como eu falei, diariamente de 13 às 19 horas. Lá você pode pegar essa programação completa, levar para casa, conversar, chamar os amigos, escolher qual você quer. Né? Nessa programação tem a foto da peça, a sinopse, o horário, tem tudo explicado, né, para você conversar com calma e decidir aquela que você quer assistir. Aquelas. Aquelas, bem lembrado, Cíntia. E o trailer fica onde? Onde que está o No trailer? Parque Alfield, em frente à Funalfa, JF Formação. Todos os dias, inclusive sábado, domingo, 13 às 19 horas. Cristiano, Cíntia, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, né? Desejar sucesso também nessa temporada da terceira mostra, que vai até o dia 25, a gente não falou até onde vai. Até dia 25. Vai, até o dia 25 de julho. Então, sucesso nessa terceira mostra aí de teatro infantil em Juiz de Fora, que a gente possa trazer mesmo o público infantil, né? Para a arte, para a cultura. E logo após o intervalo, vamos continuar a nossa conversa sobre arte, sobre cultura, desta vez sobre o aspecto da literatura, tudo sobre o livro O Mar no Vidro. Não sai daí, a gente volta já.